Olá, tudo bem? Você com certeza já se deparou com situações de ódio em ambiente virtual. Você também, eventualmente, já deve ter se questionado quais seriam os limites éticos e mesmo legais do que e como se age digitalmente e de como isso pode ser materializado, né? Existem limites? Quais os limites? Eu sou a Manu Denora e hoje nós vamos falar sobre um episódio de Black Mirror, é o episódio 6 da temporada 3. Vocês conseguem encontrar esse episódio na Netflix. O episódio se chama Odiados pela Nação. Para esse papo, eu conto com a ilustre presença do meu amigo querido doutorado, Hermano Faustino. O Hermano, ele é doutorando em Direito na UFPR, sendo pesquisador do Núcleo de Estudos em Direito Civil Constitucional Virada de Copérnico. Ele também é mestre e especialista pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também ocupa cargo técnico administrativo em educação. É professor no Centro Universitário Santa Amélia, na Unicecal, e trabalha nessa intersecção entre direito civil e direitos humanos. É pseudo-cinéfilo, como ele mesmo se diz, viciado em café e advogado nas horas vagas. Hermano, seja muito bem-vindo. Hermano, seja muito bem-vindo a esse espaço. Eu queria, por gentileza, que você se apresentasse rapidinho para as pessoas. Já te dei aquele currículo, aquele Lattes que você me passou, mas se apresenta um pouquinho e fala um pouquinho sobre qual que é a tua proposta para falar de direito de cinema. Então, mano, primeiramente, obrigado pelo espaço aí. Você... olha aí que coisa chique. Uma queridona, tá? Você é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. É um prazer muito gigante estar aqui falando com você. Então, eu, como a Manu falou, né, tô com essa pira do direito de cinema agora. Academicamente, eu tô na UFPR pesquisando outras coisas do direito civil constitucional, mas profissionalmente eu tô com essa possibilidade de atuar com essa reflexão, né, do direito do cinema. E é bacana, mano, a gente pensar que esse campo, né, do fazer acadêmico do direito está se consolidando. A coisa surgiu há um tempo, né, principalmente do Rio de Janeiro, FGV, o ERJ, que criaram disciplinas para tentar investigar essa metodologia, né, de você usar a linguagem cinematográfica para debater questões sociais, filosóficas e jurídicas. E aí o Gabriel Lacerda é um professor da FGV que começou com esse movimento e hoje ele tem alguns livros, assim, que eu vou até mostrar aqui, Nazismo, Cinema e Direito, esse livro é sensacional, e também O Direito no Cinema. São dois livros assim que digamos que são referências para essa abordagem do direito de cinema, né? E tem um texto até que fala assim que a gente sempre precisa criar contornos bem delineados quando a gente pensa em direito em qualquer coisa, porque virou moda, né? Direito de cinema, direito de literatura, Law and Economics, que aí a gente traduziu como análise econômica do direito, e a coisa começa meio querendo fazer uma interdisciplinaridade, e se a gente não delimita uma metodologia, a gente acaba ficando flexível demais. Então, no caso do direito de cinema, esse espaço ainda está aberto, porque os livros que eu apresentei, que são obras de referência, eles tentam fazer mesmo que meio que uma demonstração de como foram as aulas do professor fazendo cine-debates, né? E eu penso que o direito de cinema pode ser algo mais do que a organização de cine-debates, né? Então, eu acho que a linguagem cinematográfica, a semiótica, você tentar entender que aquele produto audiovisual tem todo um conteúdo que pode trazer representações, né, significado significante, tem uma linguagem que também é jurídica. Eu até separo o direito no cinema do direito e cinema, porque tem um artigo do Lenny Streck que ele fala sobre literatura no direito, realismo literário no direito. E nesse artigo ele fala assim que, às vezes, as peças jurídicas, né, o direito se apropria de recursos literários para, nas peças, né, no processo, a gente conseguir traduzir alguns sentimentos. Então, é a literatura no direito, o cinema no direito também, quando o cinema explora, enfim, filmes com tribunal, como tribunal do júri, que muitas pessoas que não são da área pensam que direito é só tribunal do júri, mas eu acho que... Contamina também o. Ai, eu já interrompendo, né? Não, 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 vai Contamina lá. também o estudante de direito, né? Que começa a achar que quando ele vai fazer uma atuação no tribunal, ou mesmo uma sustentação oral em tribunal superior, ele vai fazer como se ele estivesse num desses filmes, enfim. É uma delicadeza aí que a gente tem que trazer e abordar, né? Realmente, no período da graduação, especialmente, né?
Com certeza, até porque sempre vai ter aquela pessoa que quer fazer um júri simulado, porque tudo que eles sabem sobre direito é júri, júri. É. E, enfim, tem algumas Mas tem, disfunções, né, dessa interlocução. mas tem profissional também, né? Que chega. Eu fiz muito júri no começo da carreira, sabe? E, enfim, por N razões. E eu atuava numa comarca em que tinha muitas mortes. Basicamente, essa é a razão. Aí, Aí, realmente era complicado, porque as pessoas elas cravam uma coisa assim, e hoje o troço está muito técnico, assim, até houve realmente um período lá nos anos 80, nos anos 90, em que se tinha uma coisa meio de ator mesmo, né, em tribunal do júri, mas hoje em dia é bastante técnico, o pessoal, enfim, né, mas vamos puxar aqui um pouquinho para o nosso episódio do Black Mirror, porque a gente precisa falar um pouquinho sobre ele, porque ele também tem implicações legais, inclusive para os debates que a gente tem. Dá um resuminho para a gente do episódio para quem, porventura, não viu ainda. Com certeza, até porque a minha abordagem é exatamente essa, é ver o direito em coisas avulsas, aleatórias, né, que não são especificamente do tribunal e forenses, e o episódio do Black Mirror tem exatamente essa pegada. Nesse episódio, o Hated in the Nation, a gente tem uma realidade distópica, como todos os episódios de Black Mirror. Para quem não sabe, cada episódio é uma história independente, em que as pessoas têm a possibilidade de escolher, através das hashtags, um cidadão britânico lá para morrer todos os dias. Então, a pessoa mais odiada nos trending topics das redes sociais, todos os dias ela morre. Não vou dar spoiler de como isso acontece, mas, enfim, as pessoas, quando vão tomando essa percepção de que aquilo ali está de fato acontecendo, vão tendo mais adesão àquela hashtag e cada vez mais pessoas estão marcando outros para morrer e a coisa vai tomando proporções, né, bem malucas. E Posso te interromper? Não, claro, as pessoas não sabem que o comando delas mata as pessoas inicialmente. Elas começam a utilizar inicialmente, isso, porque é algo de hobby, entendeu? Elas não entendem a consequência do que está acontecendo. Começa como uma brincadeira, né? começa com uma brincadeira, que assim, já tem hashtag, né? De você desejar morte a fulano, morte a ciclano. Então, Death to já é uma hashtag. Independente do episódio, as pessoas já desejam a morte virtual de outras. E a coisa vai começando com uma brincadeira, uma promessa de ter realmente essa execução. E aí, quando a coletividade vai percebendo que, de fato, a cada dia a pessoa que está no número 1 dos trending topics dessa hashtag Death2 efetivamente morre, aí é que elas vão mesmo, Death2, 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 e querem matar todo mundo. E aí eu pensei nesse episódio porque a gente está vivendo um tempo em que eu tenho certeza que se a gente pudesse matar pelas redes sociais e pelas hashtags, todo dia ia ter morte. Todo dia ia ter morte, porque a gente está tendo esse fenômeno, né, esse ódio virtual, esse linchamento virtual, quase que com essa vontade de matar mesmo, bem presente. E aí eu quis trazer o comentário sobre esse audiovisual, né, essa série, para a gente pensar um pouco nisso, né, porque a gente tem realmente essa cultura do cancelamento como algo que está na pauta da nossa sociedade. E aí vem Big Brother, claro, a gente não tem como falar disso sem passar pelo Big Brother hoje, que colocou isso na máxima potência, É, né? Então, essa dinâmica de rede, né? De como isso engaja. Porque, assim, aqui na minha vizinhança, eu ouvi na saída da Carol Conká, eu ouvi mais gente batendo panela do que eu escuto em todas as manifestações. Ouso dizer, aí eu sei que é uma ousadia, mas ouso dizer que mais que eu escutava na época do período do impeachment da Dilma. Foi muito eu não forte, duvido. foi muito real. Lógico, a gente sabe que está todo mundo imerso nesse momento por conta também da pandemia, mas assim, considerando que Londrina as pessoas não estão cumprindo muito o isolamento social, me pareceu algo bastante sintomático dessa dinâmica do que a gente está trazendo do digital para o material, né? Porque também não sei nem se a gente consegue mais colocar uma limitação sobre isso, né? Agora tá difícil colocar, né, onde começa o virtual e onde termina, porque a gente tá, né, tendo as interações muito mais por esse canal do que por qualquer outro meio, né? Eu não conheço minha orientadora pessoalmente, por exemplo. A gente fez artigo, fez um monte de coisa e tudo pelo virtual, né? Então, o que é esse limite? E aí, assim, isso que você fala, né, essa adesão tão intensa das pessoas a essa causa de odiar alguém,
é um sintoma muito doido, né? Porque assim as pessoas não se engajam com outras questões, né? É muita gente que tem uma atuação política, que a gente tenta dialogar, a gente sabe como é difícil você fazer a pessoa ler um panfletinho que resume uma proposta. Mas falou em odiar alguém, as pessoas, opa, tô lá, vou chegar junto, e isso é muito potente, né? E isso é muito sintomático também, né? Porque a gente tem aí alguns fenômenos de alguns representantes eleitos diretamente a partir do ódio, sem proposta. Né? Não vamos citar nome porque não precisa, né? Nem precisa. Mas não precisa, mas assim, e não é um fenômeno isolado, não é um fenômeno nosso, né? Que é como esse engajamento vem a partir dessa dinâmica de ódio, a partir de mídia digital, e isso é muito importante. É verdade. Isso que você fala, né, não tem nem parado para pensar, mas realmente está totalmente associado. Hoje a gente não faz campanha defendendo uma pauta, a gente faz campanha se antagonizando a um grupo, né? É um fla-flu tão fla-flu que a gente tem que dizer, eu não sou o Fla, eu sou o Flu. E E é um resolve aí, né? espantalho, né? E é um espantalho. Ontem eu vi um comentário no Twitter, porque, né, é da onde a gente está se informando, evitando, mas se informando, que eu achei muito interessante, sabe? Que as pessoas. E veio de uma comediante, inclusive, que não é nem vinculada a qualquer causa muito progressista, não. Ela é até uma comediante bastante polêmica nesse sentido, sabe? Mas que ela mencionou o seguinte: nossa, gente, como eu queria que Fulano fosse corrupto, porque ele só é assassino. E aí Olha só. É, gente, é o rir de nervoso, né? criou-se um espantalho em cima dessa ideia de corrupção, afinal, o que é corrupção? O que virou essa ideia de corrupção? E a gente acabou odiando vínculos de corrupção, normalizando isso, da mesma forma como a gente acaba normalizando o ódio também, né? Hoje nós mesmos estávamos conversando paralelamente, falando, não, porque nossa, odiando essa dinâmica, odiando isso, odiando aquilo. O ódio, ele está presente, o ódio virou um afeto colocado. A gente é movido pelo ódio. É uma questão, né? É uma questão. E aí, assim, dialogando com a série, que tem até alguns outros episódios que dá para a gente pensar essa questão, eu estava conversando com uma aluna hoje, mais cedo, que as pessoas, quando a Carol saiu, né, que é o tópico aí do cancelamento, estavam tão interessadas em ver a dor dela que houve uma frustração, porque no programinha que passa depois da eliminação, não passou ela vendo que os seguidores caíram. Esse coletivo, esse ódio, ele precisa assistir a dor. Né? A gente se alimenta dessa posição de estar assistindo o sofrimento do outro. Para além do Big Brother e dos realities em geral serem essa representação, né, da gente espetacularizar a vida, a dor e os sentimentos, essa pauta do cancelamento, ela tá atrelada a isso. A gente quer ver a dor do outro. Tem um outro episódio de Black Mirror, que é Urso Branco, que a pessoa fica presa lá e a tortura psicológica dela é espetáculo para que a gente assista. As pessoas vão lá assistir ela sofrer. Tipo, a gente tá vivendo isso, né? Assim, as pessoas estão. A Ana Maria Braga batendo recorde de audiência cada semana, porque as pessoas querem ver o eliminado, odiado, ser lá massacrado e ver os erros e sofrer com aquilo. Então, assim, a gente está aprendendo a fazer da dor um entretenimento, né? Entretenimento cada vez mais presente. E, tipo, isso está acontecendo com o Big Brother, mas acontece com todos nós, porque a gente vive num contexto de rede social em que a pessoa mais banal fazendo a coisa mais pacata já é objeto de divulgação. Né? A gente antigamente falava em direito da personalidade e a gente pensava, não, vamos aqui pensar em algum parâmetro para a atividade jornalística não invadir demais a privacidade de pessoas famosas. Hoje, eu e você, apesar de sermos blogueirinhos, não somos exatamente famosos, mas a gente está o tempo todo voluntariamente colocando um fragmento da nossa personalidade à disposição das pessoas nas redes sociais. Então, tudo e todos passou a ser um objeto de veiculação, de interesse. Então, hoje, esse interesse ele é muito desvirtuado. Né? A gente não está mais interessado em ver conteúdo necessariamente informativo. As pessoas querem ver a dor do outro, as pessoas querem ver a vida banal do outro, e a gente se desloca um pouco nessa ideia, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, então, trazendo esse prospecto jurídico possível, assim, porque eu sei que nada disso aqui também é nada muito, não tem nada muito formatado, muito fechado, né? É algo que a gente está vivendo e está em construção, assim. Mas
como que se estabelece, como que se estabeleceria limites possíveis dentro disso, a partir do que a gente tem hoje de base legal? Eu sei que agora saiu dentro da LGPD, eu acabei não lendo, não entendendo ela ainda profundamente, mas enfim, existe alguma relação possível a partir do que você tem estudado em direito civil e direitos humanos, dessa intersecção que você cria, a partir dessa noção que a gente tem, existe possibilidade ou ainda é algo muito no campo do e se? Muito do campo da doutrina, porque uma hora vai chegar jurídico isso, uma hora no tribunal chega. Você está falando em relação ao tema de cancelamento ou de violação da Das privacidade nas redes violações dos sociais? direitos da personalidade também, porque não deixa de ser também vinculado, né? Porque o cancelamento, ele tá posto dentro dessa violação, porque realmente o gozo em ver a dor do outro é algo muito forte. Eu não vejo BBB, eu vejo pelo meu Twitter, e eu sei Não que tem como não ver, né? Não tem é, como não saber. e eu cancelei, eu silenciei várias palavras. E assim, só para você ter noção, tipo, eu soube que chegou em mim, extravasou de um ponto, assim, chegou em mim que nas vésperas da saída deram um jeito dos seguidores da Carol voltar a subir, que ela era realmente muito odiada, mas que ela já estava começando a criar um arco de redenção da vilã, assim, estava iniciando, mas que ela saiu com uma rejeição tão absoluta, assim, e que as pessoas ficaram frustradíssimas, que ela não foi vista a dor dela. E o rebranding que agora estão construindo em cima dela. Como que a gente trata isso juridicamente? Tanto a questão de como cancelar ela, de como agir, e como, eventualmente, isso vai afetar os direitos da personalidade, né? Com certeza. Assim, é uma temática muito delicada. Você vê que, por exemplo, o direito ao esquecimento, que está relacionado ao direito da personalidade, a gente tinha uma dúvida sobre se ele era ou não era um valor jurídico no nosso ordenamento, e agora o STF decidiu que não. Não sem muitas controvérsias, né? Essa decisão lá do caso Aida Cury, ela teve seus meandros, horas se entendeu que sim, horas se entendeu que não, e agora a gente teve esse entendimento. Os direitos da personalidade, apesar deles estarem mencionados no Código Civil, de forma muito tímida, a gente definir esses limites é uma coisa que tem que ser feita no campo da vida mesmo, né? Não digo nem só do direito, porque na hora que a gente tolera, enfim, realities ou redes sociais em que a gente possa dispor de forma tão intensa dos nossos direitos, a gente está flexibilizando a lógica dos direitos da personalidade. Por quê? Esses direitos eles surgem como um direito que eu sou titular e também esse direito se opõe contra mim. Eu não posso dispor do meu direito da personalidade. Aquela lógica lá, aquele caso famoso do arremesso de anão. O anão queria ser arremessado naquela prática porque ele queria alegou direitos profissionais, mas entendeu que ele não pode ser reduzido à situação de coisa nem que ele queira, né? E aí a gente está tendo mais permissibilidade em relação à disposição desses direitos cada vez mais, né? A gente que está dispondo da nossa imagem ao colocar essa imagem nas redes sociais. Então, a jurisprudência está caminhando para ser mais permissiva com essa questão da autonomia privada. Mas eu entendo que deve haver algum limite, sim, e acho que a análise tem que ser casuística. É difícil você pensar um padrão geral, porque cada situação é uma situação, aí você tem que ver também assim a qualidade dessa autonomia, se a pessoa, o usuário das redes sociais, por exemplo, está colocando sua vida lá, ele tem discernimento para isso, ou muitos adolescentes também estão fazendo uso cada vez mais irrestrito das redes sociais. Isso dialoga com o cancelamento também. Uma das participantes do Big Brother é um youtuber que com 14, 15 anos postou um vídeo lá ridículo fazendo uma violação com direitos dos animais e ela foi extremamente enfim, violada depois, ela era uma adolescente, né? E a gente tem que ter essas análises casuísticas de cada caso, né? Quem está colocando esse elemento da personalidade à disposição na internet é alguém que pode fazer isso? É difícil, né, a gente criar um parâmetro que seja universal, mas eu acho que a análise casuística e bem informada sobre a teoria dos direitos da personalidade, ela pode ajudar. E algumas regras são gerais, né, tipo vedação de anonimato, discurso de ódio, algumas coisas realmente não podem Posso ser fazer uma objeto. pergunta para além do nosso roteiro? Que não tem Claro, roteiro, só para deixar claro, não teve um roteiro. Então vai ser mais ou menos assim que a gente vai falar, e a gente está simplesmente e é falando assim mesmo. se entende, porque eu tenho a fortíssima sensação que o nosso judiciário como um todo não está preparado para compreender
a dinâmica de rede social, a dinâmica de mundo virtual, e que muitos dos nossos grandes líderes, muitos, não todos, ou pessoas que estão em posição de poder, não só não compreendem, mas que não entendem o impacto e a força que tem as dinâmicas digitais. Porque me Amiga, parece que, né, mas me parece não. que isso tem Manda um lá. vínculo muito forte, por exemplo, com essas subcelebridades que acabam virando e ocupando espaços, como foi o caso do deputado que está preso agora, ou daquela influencer, por assim dizer, não sei como que dá para dizer, a moça inverno lá que estava atiçando, enfim, esses fenômenos, eles parecem muito exógenos à própria compreensão do nosso judiciário. E aí eu cheguei naquele ponto em que eu falei, gente, o Alexandre de Moraes talvez esteja certo. Ai, É, dor. Consegue distinguir? Dor. veja só, né? E é isso, tá tudo interrelacionado. Tem um fio, tem um liame que está comunicando tudo isso. Cultura do cancelamento, Big Brother, Black Mirror. Aliás, Black Mirror ele tá cada dia mais presente, né? Você deve ter visto aquela série Years and Years da HBO. Eu não vi ainda, tá na lista, tá na Então, lista. a hora que, depois você vê, a gente faz outro, a gente faz só sobre ela. Massa. Tá, mas vamos voltar aqui então. E aí, o que você acha? Nem sei mais o que eu perguntei, né? Sobre o A liame. capacidade do judiciário de compreender esse fenômeno. Olha, amiga, eu realmente acho que você toca numa pauta interessante, né? A gente não pode analisar essas questões nos moldes anteriores. Não, liberdade de expressão. A gente não pode esquecer que existe uma coisa chamada algoritmo, que é quase um deus na nossa sociedade, entendeu? Porque, assim, se a gente pensa a liberdade de expressão como um valor absoluto e as pessoas podem falar tudo, as redes sociais é um lugar de expressão dos sentimentos e tal, a gente desconsidera como que esse espaço é utilizado para manipular a opinião pública. Eu não estou Ele é falando de mestrado em influenciar. rede. Ele é mestrado em Ele rede é administrado social a partir de uma noção de negócio. Isso é importante dizer. 100%, 100%. E isso daí está sendo utilizado para manipular debate democrático, várias Porque aí questões, a gente entendeu? chega no poder, a gente chega na política e de como isso afeta, porque isso está nos afetando e de como esses Tá. são os Não, e tipo, afetos tem um gerados. caso concreto muito específico. Steve Bannon é uma pessoa que fez uma coisa, não é uma coisa assim só do campo da ideia. Não Tipo, é essa teoria da manipulação. conspiração, não é a gente Não, a achando. gente já tem Tipo, temos dados já sobre isso, fora o que a gente acha. isso. Exatamente. Então, assim, a gente não pode desconsiderar e o judiciário não pode ficar nessa letargia de achar que a rede social é um lugar neutro, onde as pessoas são livres. Primeiro que neutralidade não existe em lugar nenhum, né? Mesmo antes da rede social. Mas esse elemento do algoritmo que consegue, de fato, influenciar o consumo de uma forma nunca antes vista, influenciar as opiniões de uma forma nunca antes nem pensada, a gente tem um banco de dados colossal sobre nós mesmos, né? Que a gente alimenta, e essas informações elas são utilizadas, processadas numa capacidade que a gente precisaria de 500 mil pessoas para processar tudo, mas a inteligência artificial faz isso em instantes, já decide o que vai aparecer para você, o que vai aparecer para mim. Então, assim, a gente precisa atentar para isso. E você, quando você falou assim, de que será que o judiciário está atentando para isso? Eu acho que nós também não atentamos ainda para isso. Porque, assim, hoje, nessa época que a gente está vivendo, não tem como não ler um pouquinho sobre marketing digital. Você que é blogueirinha sabe mais do que eu. E aí, assim, eu acho que nós, progressistas, precisamos ter um pensamento de que, cara, a gente não precisa só formar conhecimento e deixar para nossa bolha. A gente precisa ocupar isso aqui, cara. As pessoas não vão votar porque Butler está escrevendo isso, mas vão votar porque o Big Brother está fazendo tal coisa. Então, a gente tem que ocupar esse canal, se valer dessa discussão, para propagar nossas ideias, entendeu? O algoritmo faz isso, a direita faz isso, o conservadorismo faz isso, com maestria, e a gente precisa entender, cara, é nossa vez de usar isso aí, usar essas coisas que têm adesão das pessoas, usar o algoritmo também para propagar nossas ideias. Então, vai fazer TikTok para difundir as nossas ideias, talvez seja um caminho, por que não? Por que Entendeu? não, né? É Por isso que que eu não? penso. Até porque é importante também dizer que quando a gente está em rede social, algumas coisas vão ser necessariamente simplificadas e vulgarizadas mesmo, né? O que é um pouco triste e tudo mais, a gente tentar achar esse equilíbrio, porque a gente sabe que nem tudo é fácil, nem todo debate é simples.
Isso, e justamente se apropriando do nem ser tudo muito simples, foi que determinados grupos conseguiram utilizar isso de modo muito mais oportunista e de modo muito mais violento, e engajar o ódio, né? E aí, olha só como isso afeta o real e o poder, os espaços também de poder. A gente tem todo não, mas a gente tem uma boa parcela aí de pessoas que nos representam juridicamente falando e legalmente falando, que são surgidos, aquilo que o Fux, quando o Fux diz, como é mesmo o nome dele? Sabe, quando ele diz, era um deputado, um sujeito que estava incentivando as pessoas a virem, e ele sequer sabia quem que é o fenômeno do sujeito. Foi bem engraçado aquilo ali, né? Como é mesmo o nome dele? Ótimo, como é mesmo o nome dele? Eu acho que foi um misto de deboche ali também, porque assim, como ele tinha ofendido as instituições, né? Eu adorei aquilo. Como é mesmo o nome dele? A gente pode problematizar, mas Eu não sei, o lado meu... não tenho qualquer intimidade para falar, né? Se foi um deboche proposital, né? Mas é que tem. Mas foi engraçado, rolou uma situação Amiga, aí. você pensa bem, a Suprema Corte reunida para analisar um caso. Como é mesmo o nome do réu? É o que mesmo? Foi uma onda aquilo ali. Ai, mas é isso, amiga. A gente vive também numa época que é a coisa da pós-verdade, né? Assim, o que está sendo reproduzido, mesmo que não seja verdade, vira. Então, assim, se a gente se abstém nesse espaço que massifica a informação, a gente deixa o espaço para desinformação, entendeu? Então, assim, a gente precisa ocupar esse espaço, pelo amor de Deus. As pessoas se influenciam cada vez mais por isso. Eu acho que a gente não pode ser elitista, não, e ficar na nossa bolha, na Não nossa existe espaço ágora. vazio, tem que ir para todo lugar. Eu até fui para o Clubhouse, mas agora já esgotou também, meio xarope. Você chegou a entrar no Clubhouse? Esse eu não fui, amigo. Eu parei no Twitch, que ainda nem cheguei a usar muito. O tweet é delicado, te falei. Eu até Eu tentei, preciso. eu ainda estou um pouco reticente, mas enfim, não sei. O que eu tinha considerado, não vou anunciar aqui no ar, depois eu te conto no off o que eu tinha considerado fazer no Twitch. É porque vai que a ideia Adoro é minha uma bobeira. merda, entendeu? Amiga, ó, o papo não é sobre cancelamento. Uma parte do cancelamento é a gente não ter tanto medo de ser cancelado. Vai que vai. É porque faz parte também, né? Ser cancelado e ressurgir disso também e tudo mais. Com certeza, com certeza. Eu acho que essa dinâmica das redes sociais é uma dinâmica de tentativa e erro, e você vai e, tipo, se flopar nunca existiu. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? O difícil é É pagar o mais ou rastro menos isso. digital. Mas eu acho que essa questão de rastros digitais e tudo mais, a gente talvez tenha que abordar isso depois que a gente fizer aquela nossa matéria que a gente vai fazer, porque a gente tem interesse nisso, porque a gente é blogueiro. Quais são as palavras finais, só para a gente encerrar aqui e ser visto? E eu sei que você tem compromisso e você vai me abandonar. Mas, enfim, o que você tem para Ai, encerrar amiga, encerrar um pouco, né? Porque acho que encerrar não tem fim esse papo. Mas enfim. esse papo ele é um papo que fica. Então, né? Você falou aí, né? Eu tenho compromissos e isso já é uma outra coisa, porque a gente agora tem toda uma agenda sentado nesta cadeira onde eu estou vos falando, continuarei minha agenda. Então, eu acho que é isso. A gente entrou numa dinâmica de vida que está cada vez mais através dessa plataforma aqui, desse contexto virtual. Isso traz implicações, isso traz facilidades de você difundir discursos de ódio, isso traz questões que precisam ser pensadas. Então, entender essa nova dinâmica de vida, cada vez mais virtual, cada vez mais digital, é uma coisa necessária. E a gente pode fazer isso através de vários prismas. Eu sou um civilista, a gente discute LGPD, discute direitos da personalidade, mas no âmbito constitucional, o debate sobre fake news e tudo mais é um debate atual também. O cinema, o audiovisual nos ajudam a entender um pouco o que está acontecendo e o que poderá vir a acontecer. Afinal de contas, o que dá nervoso em Black Mirror é porque ele está a segundos de distância da gente, né? É uma coisa que já está aí. E aí eu acho que quem não assistiu o episódio que a gente está comentando, o Hate in the Nation, eu faço o convite, porque no final ele faz uma reflexão muito legal sobre a possibilidade do seu ódio acabar voltando para você. E a gente precisa pensar isso também, né? Na vida ou no contexto virtual, o que a gente manda volta em energia ou, enfim, em alguma consequência. E eu acho que fica aí essa reflexão. Tá bom, Faz Manu? um Muito jabazinho obrigado pro pelo seu canal. espaço. O seu canal do YouTube faz um jabazinho para ele, porque ele é excelente. Então, meu canal do YouTube é outro espaço que eu preciso ter mais frequência, né? Porque é tanta coisa para a gente fazer, mas a gente tem lá o canal, que é o canal aberto no YouTube. A gente tenta trazer aí conteúdos sobre filmes, séries e sobre
essas pautas todas que a gente está discutindo aqui. E eu pretendo ser mais frequente lá. E quem quiser ver mais, me segue também no Instagram. Eu não sou exatamente o Instagramer como a Manu, mas tô no caminho, tô no caminho. Então me segue aí, Hermano Faustino, @ vai aparecer aí, né, nas marcações. E quem quiser conversar comigo, manda um direct. Mano, é um prazer sempre falar contigo. Fica aqui um pouquinho, eu vou dar o nosso tchau aqui, gente. Sigam o Hermano para mais conteúdo. Aproveitem o canal dele no YouTube, porque é excelente. E é isso, um beijo.